Que bênção. Esse culto é maravilhoso, culto da família. Nós celebramos, como eu falei, sempre no segundo domingo de cada mês. E é um tributo ao Senhor pelas nossas casas, pelas nossas famílias. E quantas vidas estão sendo salvas. Como foi lá no primeiro século, eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu creio que essa igreja é uma igreja de fé, que tem crido no Senhor Jesus. E cada casa aqui será uma igreja, cada casa verá a salvação, cada casa vai ver a glória do Senhor realmente alcançando cada um dos membros dessa casa, dessa família. Amém? Você toma posse disso? Quantos creem no Senhor Jesus? A palavra do Senhor diz que aquele que creia no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. E eu profetizo isso em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Esse vai ser só uma base para começarmos a ministrar nesta noite. Isaías capítulo 49, versículo de número 14. Desculpa. Esse é o verso chave. Nós vamos ler a partir do verso 8. Isaías 49, verso 8. O texto está falando sobre a restauração de Israel. E diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos: saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente. Outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Verso 14. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Amém? Pai, esta é a tua palavra. Nós a declaramos e profetizamos com fé. Cremos, ó Deus, que ela é poderosa para multiplicar a sua graça nos nossos corações e nas nossas vidas. Que todo o poder redentor da cruz se cumpra nesta noite, da salvação, da cura, da libertação, da restauração, porque para isso fomos designados, para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Que assim seja nesta noite, para o louvor da sua glória. Toda a igreja diga amém. Diga graças a Deus. E o verso 16 do capítulo 49 diz assim: eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estarão continuamente diante de mim. Eis que eu gravei, e a palavra no original hebraico está associada a esculpir, ou seja, uma vez gravada não pode ser retirada. Você tem o nome escrito nas palmas das mãos de Deus.
Ele te remiu, Ele te salvou. Amém? Amém. Mas esse contexto todo eu quero usar como base para uma mensagem que tem como título: Que amor é este? Ou mãe, né? Que é o Dia das Mães, que amor é esse? Essa é uma mensagem não apenas para as mães, mas especialmente para as mães. Quantas mães nós temos aqui nessa noite? Olha só que bênção. A maternidade é um ministério. Eu acho que você já, nessa jornada, já aprendeu o que é um ministério. Mas sabe, algo interessante quando nós voltamos o olhar para a palavra de Deus, para perceber que mesmo Deus sendo tido como pai dos órfãos, como nosso pai amoroso, no qual nós cantamos e profetizamos, mas os atributos morais de Deus, desse amor, desse acolhimento, do consolo, eles estão associados mais à figura materna do que paterna. É interessante notarmos isso. E aí, nós olhando para o amor de mãe, ao contemplarmos este amor, o amor materno, nós temos a sensação que não existe outro amor assim aqui na terra, é ou não é? Nós temos essa sensação, quer seja pela abnegação, quer seja pela intensidade com a qual a mãe se doa, expressando o seu amor, quer seja pelo cuidado que ela sempre tem, que certamente nós ficamos a perguntar: que amor é esse? Será que você pode dizer, que amor é esse? Então, certamente, essa figura, a figura da mãe, é a figura emblemática, mais expressiva do amor de Deus. É a figura humana que mais emblematiza o amor de Deus. E é tanto que há uma frase bem curtinha que fala assim: mãe é mãe, não é verdade? Mãe é mãe, diga, mãe é mãe. Parece óbvio, né? Claro, mãe não é pai, mãe é... Mas você já percebeu que a grande maioria de famílias monoparentais, é a mãe que faz o papel de mãe e de pai, e não o contrário? Você já percebeu isso? A maioria das famílias monoparentais não são de pais cuidando dos filhos, mas são de mães cuidando dos filhos da casa. Mãe é uma missão, não só apenas de gerar fisicamente, mas de forjar atributos de Deus que vêm, eu acho que vem de fábrica, não tem explicação. Isso vem de fábrica. Deus a criou assim, Deus criou vocês assim, amém? Vocês são bem-aventuradas. Tem alguma bem-aventurada aqui nessa noite? Diga assim, amém, eu recebo. Eu sei que o seu grave é menor, não é? O seu timbre, mas você também tem um modo voz de muitas águas aí, amém, Jesus? Como Débora, mãe em Israel. Sabe, quando nós olhamos então para essa figura, aqueles que não as têm mais, dá saudade. Eu não tenho minha mãe desde 2006, a mesma idade de Samuel. Samuel está com 16, ele nasceu no início de 2006 e no final de 2006, minha mãe descansou no Senhor. E nós, claro, temos saudades, temos as memórias. Eu falo que, as pessoas falam que somos amorosos. Eu falei, você não conheceu Wanda Rosa, pastora Wanda, amava incondicionalmente, ela se doava, se autodoava, ela não tinha limites para fazer a vontade de Deus e para amar, e quando ela achava que não dava resultado, ela aumentava a dose. Eu falava, mãe, para. Eu jovem naquela época, eu não entendia muito bem a missão. Quantas vezes eu falei, mãe, você está tendo dano com a sua própria vida, e ela estava já com alguns sinais de que essa enfermidade levaria à morte, mas ela não parou, ela foi seguindo aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dela. E eu vejo assim, sabe, o quadro dela sempre olhando para mim, para o Miguel e para a Silvia, como se pequenos fôssemos. Mãe é assim, né? Os filhos podem crescer, mas sempre os veem como crianças, é ou não é? Deus também,
Deus, Ele nos olha, claro que nós amadurecemos nele, mas Ele nos olha como crianças dependentes também. E por isso a Bíblia fala que nós devemos desejar ardentemente o precioso alimento espiritual, o leite espiritual, no sentido de quê? De dependência de Deus e dependência da sua palavra. E eu me lembro que minha mãe passava muita vergonha na gente também, porque quando nós já mais de 20 anos nas costas, e aí ela ia para uma festa, e muitas vezes ela ia e faltava alguém, ou eu, ou Miguel, ou a Silvia, e eu me lembro que ela chegava para a dona da festa, anfitriã, e falava assim: olha, o meu filhinho não está aqui na festa, sabe? Será que eu podia levar uns docinhos, que ela era carioca, uns docinhos para os meus filhos? Meu filhinho está lá em casa. Aí eu ficava pensando assim, que filhinho que é esse? Né? Com 20 e poucos anos. Né? Então ela não saía das festinhas, dos lugares que ela ia, sem fazer um kit filhinho mimado. Então a mãe não vê o crescimento do filho. Eu me lembro que a mãe, ela ia corrigir, mas eu creio que isso atentava contra a natureza amorosa dela. Embora quem ama corrige, mas ela tinha dificuldade em corrigir. Eu acho que eu herdei um pouco isso da mamãe, Wanda. Eu tenho dificuldade de corrigir. Mas é necessário, né? Inclusive do ministério pastoral, viu, ovelha? Então, minha mãe ia corrigir, aí ela pegava o chinelo dela, eu acho que aquele chinelo, eu não sei quantos lembram daquele Samoa, acho que é de EVA aquele negócio, né? É leve, não faz efeito nenhum aquilo lá. A Havaiana, sim. Só que minha mãe não usava Havaianas. Graças a Deus por isso. Então ela pegava o chinelinho dela, tadinha, com a mãozinha dela. Vem cá, Ricardo, Miguelzinho. Aí eu tinha um apelido, não vou falar aqui, só os mais... Então, só os antigos, ó. Quem... Não. Aí, não tem nada a ver com o meu nome. E tem uns que ainda insistem em me chamar desse apelido até hoje. Eu falei: filho, eu já passei de fase. Hoje eu sou o pastor Ricardo, tá bom? E chamava Silvinha. Silvinha era mais xodozinho, né? E a gente aprontava mesmo, eu e o Miguel, mais eu do que o Miguel. O Miguel entrava na minha, tadinho. O Miguel sempre foi mais pacato. E aí, ela ia, a gente ria. Ela acertava de raspão assim, e a gente ria. Aí ela só falava um negócio assim: vou contar para o seu pai. Não, mãe, não conta não, por favor, eu vou ficar bonzinho, eu vou pôr o lixo lá fora, eu não vou fazer mais desobediência, não conta não, não conta. Ou seja, mãe é mãe. Falar com o pai era fria, que o pai não tinha esse mesmo, sabe? Então, quando nós olhamos para essa figura, nós vemos a graça de Deus. Não que Deus não corrija, mas aquelas palmadinhas da mamãe era uma correção em amor. A gente sabia que tinha que mudar, a gente sabia que precisava mudar. É interessante que, sabe, nessa longa jornada, a gente aprendeu que não importa que você faça, filho, ou deixe de fazer, ela vai te amar. O filho sempre vai ser protegido, não o erro, não que a mãe ela coaduna com o erro, não que a mãe goste da falha, não que ela não se importe com a desobediência, não, mas a mãe sempre estará pronta para proteger. Assim como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim o sentimento de uma mãe tem em proteger a sua cria. Eu gostei que a Ana postou ontem, eu acho que foi ontem ou hoje, na virada, ela falando sobre a maternidade, e falou assim: é isso que é mãe, é estar pronto, né, mais ou menos assim, já está sempre pronta para receber, e a mãe sempre está pronta para receber, para acolher. Então, queridos, nós entendemos e temos aprendido que esse amor que a mãe tem não é apenas um sentimento, sabe, o amor não é apenas um sentimento. O amor
de uma mãe que se assemelha com o do Pai Celestial é um amor que está baseado no cuidado próprio, é um amor que está cuidado na proteção única, é um amor que está também baseado numa entrega incondicional, ou seja, ações, atitudes. Não é algo, como eu falei há pouco, subjetivo, algo virtual, mas ela decide amar com uma entrega incondicional. E assim também nós vemos que é inconcebível nós olharmos então para uma mãe, pensarmos em uma mulher que gerou um filho, teve dores de parto, teve enjoos, gerou aquele filho, e depois que gera o filho, se esquecer dele, desamparar o filho, não amá-lo mais. É inconcebível pensar que uma mulher faça isso. Uma mulher em sã consciência, em suas faculdades mentais normais, não se concebe uma conduta dessa. Por quê? Porque é natural que ela se apegue ao filho, é natural que ela ame o filho, é natural que ela proteja o filho, é natural que ela não se esqueça do filho. Esta é a figura materna. E é interessante que para nós termos ainda um pouco mais de noção, ou uma pequena noção do grande amor que Deus tem para conosco, os seus filhos, a própria Bíblia traz como base desse amor figuras de uma mãe. Primeiro, a mãe consoladora. A mãe consoladora está lá em Isaías 66, versículo 13, parte A. Isaías 66, 13, primeira parte, diz assim: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Assim como uma mãe consola, assim eu, Senhor, os consolarei. Você prestou atenção nisso? Quem já foi consolado pela mamãe aí? Quem já foi consolado? Com Havaianas, né? Com consola. Não, eu falo assim, quem já foi consolado? Mas o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me... Então há consolo na Havaiana, há consolo também, que é o cajado atual. Mas quem já foi consolado assim, cafunézinho, colinho, afago? Parece que a dor vai embora, não vai? Parece que a senso de desproteção vai embora. É interessante que a mãe consoladora, que a Bíblia fala, é uma pequena noção do grande amor de Deus para conosco. Porque assim como uma mãe consola, o Pai Celestial consolará os seus filhos. E eu quero falar nesta noite que Ele está atento ao seu sofrimento, à sua dor. Ele está atento à sua vida, à sua trajetória, às suas adversidades. Ele não se esqueceu de você. Ele não te desamparou e jamais Ele deixou de te amar. Amém? Nós cantamos: Ele me ama. Ele me ama. Outra expressão bíblica que toma por base o amor de uma mãe, para termos essa pequena noção do amor de Deus, é a mãe rejeitada. O amor de uma mãe rejeitada. Mateus 23, 37, parte B, Jesus fala: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus está falando com os religiosos, os filhos de Israel, para quem Jesus tinha vindo primeiramente, para os da casa de Israel. E Jesus fala, usando essa figura de uma mãe rejeitada: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mas o interessante é que mesmo não querendo, o Senhor vai insistindo. Eu vou repetir, porque essa é uma chave para você não parar onde você está. Porque ainda que você tenha tido um momento de rejeição, ou você tenha se afastado, ou você tenha ficado desigrejado, não sei, o Senhor, Ele não para de insistir com você. Amém, Jesus?
Ainda que ele fique sendo rejeitado, às vezes o homem rejeita, Deus não rejeita. Às vezes o homem se distancia, Deus se aproxima. Porque ele diz aqui, quantas vezes? Então não é uma vez, não é duas, são muitas vezes. E pelo que consta, a Bíblia diz, a mão do Senhor continua estendida. A mão do Senhor continua estendida, porque tantas quantas forem as vezes necessárias, Ele vai estar insistindo, Ele vai estar buscando reunir os filhos debaixo das suas asas, como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ele vai continuar insistindo, porque os ouvidos dele não estão cerrados, a mão dele não está encolhida, ele está estendido o consolo e o amor dele por nós. Amém? E também existe uma outra figura que a Bíblia trata sobre essa perspectiva do amor de Deus com base ao amor de uma mãe. É o amor de uma mãe que não se esquece. Esse foi o texto básico que nós usamos e abrimos o culto hoje também com ele. Isaías 49:15, eu vou lê-lo novamente. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, ainda que a mãe se esqueça, ainda que a mãe cometa o crime de abandono de incapaz, Deus jamais fará isso, porque Ele nos ama com amor eterno. O amor de Deus não tem prazo de validade. Deus não te ama só quando você é amável. Aliás, o amor dele se manifesta de uma forma mais expressiva quando nós não estamos tão amáveis assim. Sabe? Esse amor é a expressão do amor ágape. Então não há como duvidarmos de que o amor da mãe, o amor de mãe, se assemelha muito com, ou se confunde muito com o amor ágape. Qual o amor ágape? É o amor de Deus. É o amor que está acima de condições, de interesses, está a ponto a se sacrificar. O amor ágape, como eu falei, não tem prazo de validade. Se a pessoa está amável, continua amando. Se ela não está amável, continua amando. O amor ágape, ele está disposto a se sacrificar, porque ele não busca o seu próprio interesse, sim do outro. O amor, ele tudo sofre, esse é o amor ágape. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse foi o amor de Jesus na cruz por nós. Por isso eu quero te falar nessa noite, que esse amor materno, ele se confunde com o ágape. Mas o único que realmente pode amar-nos até a eternidade chama-se amor de Deus. A nossa mãe nos ama, nos amou, mas esse amor passa. Agora o amor de Deus nunca vai passar. O amor de Deus, ele nunca vai colocar qualquer que seja a condição. E ainda que uma mãe, ela tenha capacidade de morrer por um filho, ou um homem, por um outro homem justo, só o Pai Celestial, o Deus de toda a terra, morreu por pecadores. Ele morreu por nós. Que amor é este? Que amor é este? Sabe, que amor é esse de nós considerarmos a hipótese remota de uma mãe que amamenta, ela deixar o seu filho, ela se esquecer do seu filho, mas o Senhor não se esquece de nós. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 5, verso 8, assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E às vezes nós queremos provas de amor. Às vezes o amor do homem, o amor natural, ele sempre esbarra nas condições. Ou seja, sempre forçamos para que o outro prove o amor. Sempre queremos provas de amor. Sempre colocamos isso como também pré-requisito para amarmos. Mas Deus, Ele não exigiu prova de amor nossa. Ele encheu o nosso tanque de amor
porque ele sabia que só assim nós teríamos amor para amá-lo também. Quem está entendendo isso? Ninguém, sabe, o amor de Deus, o amor não consiste em que nós, João escreveu, tenhamos amado a Deus, mas em que Deus tenha nos amado e tenha entregado Jesus para morrer por nós. Então veja que essa troca é parte daquilo que nós entendemos aqui na terra. Você me ama, eu te amo. Você não me ama, eu me desobrigo a amá-lo. Mas Deus, ele provou o seu próprio amor por nós, por mim, por você, pelo fato dele ter entregue Jesus. Ele deu Jesus. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não havia nada de bom em nós. Não havia nada que pudesse atrair os olhares de Deus. Nós éramos pecadores, estávamos sujos, estávamos cheios de ira, de desobediência, desafeiçoados, iracundos, ressentidos, perdidos num lamaçal de pecado, de toda sorte de maldade. Mas Deus olhou para nós e nos amou. E Ele amou exatamente assim, entregando Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. E isso é a maior novidade de todos os tempos. Essa é a boa nova. Por quê? Porque, como nós falamos, uma mãe morreria pelo seu filho, sim ou não? Uma mãe daria a vida pelo seu filho? Daria. Um homem morreria por um justo, de muita afeição, de muita intimidade, de muito amor. Um homem seria capaz de dar a vida por um outro homem justo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus morreu por nós pecadores. Nós éramos indignos. O amor de Deus nos tornou dignos. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Romanos 5, 6 e 7 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Pelo bom alguém se anime. E pelo pecador? Ninguém. Só Jesus. Esse é amor que nós não compreendemos. Diga, que amor é esse? Sabe, esse é o amor do Pai, que é expresso de uma forma maternal na Bíblia. Sabe, o amor de Deus, a Bíblia diz que ele já foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui mesmo em Romanos 5 vai falar sobre isso. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe, esse amor é exatamente o que nos empoderou a compreender exatamente quem nós somos. Nós não compreendemos porque Ele nos amou e nem precisamos disso mais. Mas nós compreendemos quem nós somos. Porque quando Deus derrama o amor dele no nosso coração, quando nós éramos pecadores, Ele está dizendo, agora eu ponho o valor desse homem e dessa mulher. Porque antes nós não tínhamos valor, ou éramos rotulados e éramos valorizados por uma convenção social. Ah, ele fez algumas coisas boas, olha como ele é bonzinho. Nota 6 para ele. E assim por diante. Alguns ganham algumas notas que são relativas, são passíveis de erro, mas sabe, quando Deus, Ele derrama o amor dEle sobre nós, no nosso coração, pelo Espírito Santo, Ele está dizendo, esse homem, essa mulher, vale até a última gota do sangue do meu filho. Então eu quero te falar nesta noite que você tem valor como filho amado de Deus. Você não é um Zé Ninguém, você é alguém, porque Deus te amou desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Ele preparou o sacrifício para que Ele não perdesse cada um de nós.
sabe? E ver esse amor que o coração do Pai dilatado, ele exala sobre as nossas vidas, é ver a nossa essência como família de Deus, como igreja de Cristo e como aqueles que podem também levar esse amor para muitos outros no nome de Jesus. Sabe, precisamos entender também que as pessoas muitas vezes querem explicar esse amor. De alguma forma, sempre nós temos uma explicação, queremos ter uma explicação para tudo. Mas eu quero te falar, sabe, esqueça isso. Não fique preocupado em compreender esse amor. Sabe, muitos não sabendo explicar, não conseguem aceitar. Muitos não sabendo explicar, não conseguem aceitar. Querem explicações. Como pode? Sabe, existem dois tipos de pessoas que dificilmente elas alcançam esse amor. Dificilmente alcançam o cuidado do amor de Deus como de uma mãe consoladora, como de uma mãe que foi rejeitada, mas insiste em acolher os seus filhotes, de uma mãe que não se esquece. Muitos não recebem, não acessam, e basicamente existem dois tipos de pessoas que não acessam. Uma, que acham que pecaram demais, que fizeram tantas coisas ruins e não merecem, não são dignas desse amor. De certa forma até estão certas, mas por achar que não são dignas, não se aproximam para receber. E outras acham que são tão boas que não precisam. Então tem aquelas que acham que não são, que não podem receber porque não são dignas, e aquelas que não recebem porque acham que não precisam. O que eu quero falar é que todos nós precisamos, como diz aquela canção, de um amor perfeito. Nós precisamos de graça, nós precisamos desse amor de Deus, nós precisamos desse acolhimento, nós precisamos desse consolo, nós precisamos, sabe, ter a nossa vida tocada por esse amor, e é esse amor que vai mudar toda a nossa história, toda a nossa trajetória, toda a nossa vida. Você recebe isso nesta noite? Você toma posse disso nessa noite? Eu quero profetizar aqui que você não terá sofismas, fortalezas espirituais na sua mente que irão bloquear exatamente a revelação do amor na sua vida. Pelo contrário, você será um canal liberado, aberto, para que realmente a palavra venha, a revelação venha, encontre guarida na sua vida, e você saiba o quanto você é amado pelo Pai, que você tem um Pai que se assemelha com aquela mãe consoladora, com a mãe que ajunta os pintinhos, com a mãe que não desiste, com a mãe que não se esquece, com a mãe que ama com amor imensurável. Muitos, não sabendo explicá-lo, não conseguem aceitá-lo. Perguntam, por qual razão? Como pode? Por quê? Queridos, o amor de Deus não se explica, como não se explica a Deus. O amor dele é para nós aceitarmos. Porque o amor dele é um amor incondicional. O amor dele não vai colocar condições. Algumas pessoas ainda insistem em achar que são só amadas quando fazem tudo certinho. Isso é um grande engano na vida do crente e dificulta a pessoa crescer. Por quê? Porque quando ela sente que está fazendo tudo direitinho, ela consegue sentir momentaneamente que é amada. Mas não é assim que funciona. O amor de Deus é incondicional. Ou seja, nada do que você fizer ou deixar de fazer fará com que Deus te ame mais, porque Ele simplesmente escolheu te amar, independentemente da sua decisão, da sua vontade. Amém? Esse é o amor incondicional, é um amor eterno, é um amor que não vai ficar somente nessa vida, não é um amor, sabe, associado às relações humanas que nós amamos, e muitas vezes elas cessam, muitas vezes ela é rompida até mesmo pela morte, mas o amor de Deus é um amor eterno, diga eterno. O amor de Deus é um amor sacrificial,
é um amor de entrega. Sabe, as pessoas ainda querem fazer algum tipo de sacrifício, como se não bastasse aquilo que Deus disse a respeito delas. Muitas pessoas querem fazer sacrifícios, penitências, querem impressionar a Deus. Sabe, eu tenho entendido que a única forma de você impressionar a Deus não é, sabe, fazendo tantas coisas. A única forma de você impressionar a Deus é caminhando por fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu posso dizer que sem fé é impossível impressionar a Deus. Você quer impressionar o Pai? Você quer ser um filho que chama a atenção do Pai? Você quer ser um filho, sabe, que agrade o Pai? Então ande por fé. Fé, sabe em quem? Em Cristo. Não fé em você mesmo, mas fé em Cristo. Eu amo aquele texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, que ele vai falar: não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que é Jesus, que me amou e se entregou por mim. Então, toda vez que você andar por fé, você vai se lembrar que não é você mais quem vive, mas Cristo vive em você. Ah, mas ainda tem um viver aqui neste mundo, e eu vivo na carne, eu não fui desencarnado. Então você vai viver como? Pela fé. Eu vou viver crendo que tudo que Deus disse a meu respeito é. Eu vou viver crendo que eu sou amado. Se você sair daqui dessa igreja hoje e sair por essas ruas da cidade, pelo seu trabalho, pela sua casa, onde quer que você coloque a planta dos seus pés, e souber ativar sua fé para que ela mantenha o nível de identidade de filho, nada vai te abalar. Ah, você... Eu sou amado pelo Pai. Ah, você está desassistido. O meu Pai não me desampara, Ele me ama. Ah, você vai ter um revés. O meu Pai diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Ah, você não pode. Jesus diz que, a palavra diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Ah, você não vai conseguir. A Bíblia diz que em Cristo, graças a Deus, por Cristo Jesus, que sempre me faz andar em triunfo. Graças a Deus, porém, em Cristo Jesus, que sempre me faz andar em triunfo. Então, se você sair daqui exatamente crendo que não há mais sacrifício a ser feito, porque Ele fez o sacrifício. Ele fez o sacrifício. Tudo que você quiser fazer para ajudar a Deus é um sacrifício inócuo, vazio. Você e eu precisamos andar debaixo do sacrifício de Jesus, porque toda obra nossa de justiça não passa de trapo de imundícia. Se a obra do Calvário não for suficiente, qual será? Deus já provou o amor dele por nós, pelo fato de ele ter entregue Jesus para morrer no nosso lugar, quando nós éramos pecadores, e agora que fomos transformados, muito mais agora, Ele nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Porque aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou, será que ele vai reter alguma coisa? Se ele deu o melhor, ele deu o melhor. Jesus é o melhor. Às vezes a gente fica, Deus me dá uma balinha. Deus deu Jesus. Ele deu o melhor. O sacrifício foi feito. Saiba disso, querido. Como uma mãe, só que a mãe é limitada, mas ela sempre procura dar o melhor que ela pode, ela dá, só que ela é limitada. Mas se o filho tem certeza que a mãe ama, ele sabe que a mãe sempre está dando o melhor. Se você tem certeza que o pai te ama, você tem certeza que ele está te dando o melhor, ele está te concedendo o melhor.
e o sacrifício já foi feito. Sabe, precisa cair a ficha, o sacrifício já foi feito. O único sacrifício que nós fazemos hoje é o que Paulo fala, que é um sacrifício vivo, santo e agradável. Que tipo de sacrifício é esse? Sacrifício vivo é feito por fé. Sacrifício santo é separado. E sacrifício agradável é de fé também, porque só com fé que podemos agradar. Porque o sacrifício da velha aliança nem sempre era feito dessa forma. Era mais um ritual do que propriamente algo significativo. Era entregue animal, sangue de animal morto. O nosso sacrifício é vivo, sabe por quê? Porque eu e você somos o sacrifício, nós estamos vivos. Sabe qual é o sacrifício? Não é penitente, não é autopenitência, não é subir escadarias, não é fazer, sabe, eu vou jejuar 40 dias e 40 noites sem, sabe, se Deus te conduzir, você vai jejuar não para sacrificar e alcançar o favor de Deus, porque Jesus já sacrificou. Você só vai responder à graça de Deus a ter intimidade com Ele. Só isso. Agora preste atenção. Quando nós entendemos isso, as coisas mudam na nossa vida. Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos não são sacrifícios vazios. Porque o nosso sacrifício é render a nossa vontade à vontade de Deus. O sacrifício é esse, porque não é fácil a gente abrir a mão da nossa vontade em face à vontade de Deus. E finalmente, o nosso Deus que é incondicional, eterno, sacrificial, o amor dele é imutável e inseparável. O que eu quero te falar nessa noite, que ele não vai mudar. Ele vai continuar insistindo em bater na porta do seu coração. Ele vai continuar te insistindo como aquela galinha insiste para colocar os filhinhos debaixo das asas dela. Ele vai continuar dizendo: não tem nada que pode me separar de você. Eu te amei, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Vem para mim. É o que ele está falando hoje. É o que ele está falando agora. Quantos recebem isso nessa noite? Então fica sobre os seus pés agora em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés, fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. O Senhor está falando com você hoje. Será que há algo na sua vida que precisa ser transformado, mudado? Será que existe algo que você precisa rever? Baseado no amor de uma mãe, no amor maternal, você consegue ver como o amor de Deus é imensurável, porque até essa mãe que amamenta, se ela se esquecer, o Senhor não vai se esquecer de você. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas diante de Ti. Nós as abençoamos. Nós declaramos que sobre elas não vale nenhum encantamento. Pai, retira agora, Senhor, todo sofisma. Retira agora, Deus, todas as fortalezas espirituais contrárias à revelação da Sua palavra. Pai, tira, Deus, todo medo, porque o Seu amor lança fora todo medo. Pai, libera agora, Deus, um espírito, ó Deus, o espírito de adoção, através do qual os filhos podem clamar: Abba, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos que os filhos viverão tempos novos, tempos de graça, tempos de favor, tempos de misericórdia, tempo de abundância, tempo, Deus, de saber o quanto são amados. E exatamente por saberem o quanto são amados, eles vão viver bem resolvidos na fé, na caminhada da fé. Não há nada nessa vida, não existe nenhuma contingência, nenhum cenário, não há nada neste mundo que pode mudar o seu amor, porque assim como Paulo escreveu aos Romanos, ali no capítulo 8, que nada pode nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem qualquer outra criatura
Nada pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que esse amor seja palpável, ele seja transformador. Que essas vidas que estão aqui, Deus, nesse culto, e também aquelas que estão assistindo de forma remota, elas recebam agora essa revelação e elas saibam quanto são amadas. Ainda com seus olhos fechados, eu queria que você orasse após mim, e após mim você dissesse assim: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração, e agora com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio em meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, papai, que um dia andei em teus caminhos, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, se você fez esta oração que todos fizemos juntos, e se você se identificou com esta oração, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Isso, eu vejo mãos levantadas aqui nesta noite. Você que fez esta oração que nós acabamos de fazer juntos aqui, e você se identificou dizendo: sou eu, é a minha história, é a minha vida, e agora eu reconheço o quanto sou amado, com esse amor incondicional, eterno, sacrificial, imutável, inseparável. Levante a sua mão aí onde você está, você que se identifica com essa oração. Você está fazendo essa oração, sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero falar então agora e abençoar essa vida que levantou a mão. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa irmã, que ela seja tocada agora pelo Espírito Santo de Deus, que ela reconheça o quão grande é o seu amor, que ela não tenha, Deus, nenhuma dúvida de que ela é filha amada, que ela possa reconhecer que nada pode separá-la do teu amor que está em Cristo Jesus, e que não há mais condenação sobre ela, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós declaramos, Pai, a alegria da salvação, nós declaramos, ó Deus, a bênção sobre ela e sobre aquelas pessoas que talvez nós não vemos porque estão distantes, estão recebendo agora também a salvação em Cristo Jesus, a reconciliação em Cristo Jesus. Que essa bênção esteja sobre nós, sobre essa igreja, sobre esse povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo de Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus nesta noite? Aleluia. Ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem dizê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Cadê a pastoranda?
deve estar pensando assim: nossa, o culto nunca acabou um horário desse, né? Pode se assentar, queridos, engasguei aqui. Vamos ver se eu consigo falar aqui pelo menos avisos que me pediram, né? Nós temos um ministério que se chama Vigiai e Orai. É composto pelos homens da igreja. Enquanto nós estamos aqui tranquilos, tem uns irmãos ali fora cuidando do nosso patrimônio. Amém? Então você que é varão, nós precisamos de você nesse ministério, para que a gente possa revezar e todos nós possamos cuidar uns dos outros. E desde que nós colocamos o Vigiai e Orai, nunca mais nós tivemos problema aqui com questões com os nossos carros. No próximo domingo nós teremos a galinhada do amor. Nós passamos no grupo. Fique atento, compre a galinhada. Domingo que vem vai ser retirada aqui na IBA. E hoje, depois do culto, terá cantina, vai ter espetinho. Os adolescentes já estão ali esperando você. Amém? Deixa eu sair daqui primeiro, né? Ensaiei. Pode deixar que eu vou tirar. É porque eu não ensaiei, né? Se eu tivesse ensaiado, eu ia fazer com vocês também, tá bom? Ele bate até
Amém. Ui, gente, o que está acontecendo com o microfone do pastor? Queridos, eu quero pedir que as mamães se coloquem de pé. As mamães vão se colocar de pé e as crianças vão pegar um brinquinho ali de pérola. Elas fizeram um artesanato também para dar para vocês, mamães. As mamães que forem recebendo podem se assentar. As que não receberem permaneçam de pé, para que todas assim recebam, amém? Amém. Esse é o nosso mimo para você, mamãe. É uma forma de nós honrarmos, da Iba te honrar. Com isso, nós queremos dizer que você é mais valiosa que uma pérola. Amém? Você tem muito valor. E hoje as crianças aprenderam que mamães incríveis geram filhos incríveis. E eles aprenderam que o amor educa. Por isso a mamãe corrige, por isso a mamãe fica brava às vezes, porque o amor, ele disciplina, amém? Então foi tudo pautado na palavra e eles guardaram isso no coração, amém? Eu lembro do testemunho da Mariana Valadão, que ela estava na igreja e num momento desses, sendo ali ensinada na escola bíblica, ela aprendeu, olha, a mamãe que ama corrige. E ela foi para casa chorando muito. E ela virou para a mãe dela e falou assim: mamãe, você não me ama. Porque você não, como se diz a Esther, né? Você não me apanha. A Esther fala assim: mamãe, você vai me apanhar? Você não me corrige, mamãe, você não me bate. E a mãe falou para ela: mas é porque você não precisa apanhar. Mas amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, nós queremos orar agora. Olha, tem mamães que ainda não receberam. Amém, nós queremos honrar a sua vida, te abençoar, querida mamãe, com toda sorte de bênçãos. E nesse momento nós vamos orar. Vamos orar por todas as mães, declarar as crianças, ó, do ladinho da mamãe. Cadê as crianças do lado da mamãe? E você vai agora orar pela sua mãe. Amém? Isso mesmo. Pega na mão dela e fala assim, ó, segura na minha mão, mamãe, me obedece agora. Eu vou orar por você. Ora agora pela sua mãe. Nós vamos declarar, amém? Profetizar sobre a sua vida. Graça, favor. Amém? Pai, nessa hora, nós queremos abençoar, ó Deus, todas as mães que estão aqui nessa noite. Nós queremos declarar sobre cada uma delas a mesma bênção, ó Pai, de sabedoria, o espírito de conselho que estava sobre Débora, que foi chamada, Senhor, mãe da nação de Israel. Pai, que nós mulheres de Deus possamos ser chamadas no mundo espiritual mães de milhares. Mães de milhares. Pai, que no nome de Jesus não sejamos apenas mães de ventre natural, mas mães espirituais, que geram filhos espirituais. Pai, eu quero abençoar, ó Deus, cada mulher aqui nessa noite, declarando alegria, favor, graça, unção de multiplicação, no nome de Jesus. Que sejam mães alegres, mães felizes, porque nós entendemos que não somos perfeitas, mas o perfeito habita em nós e nos ensina todos os dias, de acordo com a tua palavra. Que tenhamos um coração ensinável, Senhor, que sejamos mulheres que o Senhor olha para nós e se agrada de nós. Muito obrigada por cada mamãe aqui, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães, amadinhas! Glória a Deus! Tem um churrasquinho ali esperando a gente, amém? Então, os adolescentes estão ali com a cantina. Churrasquinho maravilhoso. Passa lá e abençoa eles. Deus abençoa. Lembrando que sábado que vem tem Rede Team. Amém?
Então os adolescentes aí vão bombar no sábado que vem, 18 horas aqui na IBA sede, ok? Quem quer a bênção apostólica aí? Quem quer a bênção apostólica aí? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Semana de bênção. Sua presença te acompanhe, tô de trás, tô diante, meu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo.